Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus Cristo. Motivo de alegria, né, meus irmãos? Mais uma noite na presença do Senhor. E que honra, né? Sonara Rose, tendo oportunidade. Sou grata ao meu Deus. E vamos ter sabedoria, porque a gente tem que ser obediente às coisas do Senhor. As coisas do Senhor tem que ser feitas da maneira dele, com ordem e decência. Eu quero estar aqui lendo em Atos 9:36. Peço para que a igreja me acompanhe, amém? E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzindo se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu que naqueles dias, enfermando, ela morreu. Então, tendo levado, depositaram num quarto alto. E como lhe dá, era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava por ali. Lhe mandaram 2 homens, rogando a ele que não demorasse em vir a ter com eles. E levantando-se Pedro, foi eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas rodeadas, chorando, mostrando as túnicas e as roupas que Dorcas fizeram para que estava com elas. Mas Pedro, fazendo sardir, todos pôs-se de joelho e orou. Então, voltando-se o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo que Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou, chamando os santos e as viúvas, e apresentou ela viva. E foi notório por toda Jope. Muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope, como se não curidor. Irmãos, essa passagem de Dorcas é uma passagem muito linda, ela me chama muita atenção. Mas antes de eu entrando na palavra, eu quero estar fazendo um minuto de oração. Peço para que a igreja se coloque de pé, para a gente estar orando. Soberano Deus, eterno Pai, Deus santo e maravilhoso, me prostro aqui na tua presença, meu Pai. Que o Senhor venha crescer sobre minha vida nessa noite, que eu venha diminuir, meu Pai. Que o Senhor me use com sabedoria para passar para o teu povo a tua palavra, meu Pai, porque grande és tu, Senhor, e sem o Senhor nada somos, meu Pai. Deus maravilhoso, Deus santo e poderoso, eu sou grata, papai, sou grata por estar aqui na tua presença nessa noite, Senhor. Louvado e engrandecido, meu Pai, seja teu santo nome, amém. Irmãos, Tábita era uma moça. Ela era muito bonita, virtuosa, e ela vivia numa cidadezinha. E nessa cidadezinha onde ela via, ela tinha um ateliê de costura, e ela era uma mulher temente ao Senhor. Todo dia à tarde, ela se prostrava diante do Senhor, e ali ela orava. Ela tinha um coração muito grande. Um dia, saindo pela cidade, ela se deparou com uma viúva. Vocês sabem que naquele tempo, as mulheres viúvas eram desprezadas, eram deixadas de lado. E ela, se deparando com uma viúva, ali, ela começou a falar com ela. Ela acolheu a ela. Ela tinha um amor tão grande, ela dava obras, ela ajudava as pessoas. E ela, levando essa viúva com ela, ali para o ateliê, ela vestiu ela. Ela deu amor a ela. Quando chegava ao final do dia, ela ainda ensinava a orar. Ela ainda ensinava a buscar ao Senhor. E assim foi, dias e dias. Foi trazendo todas as viúvas, todas que ela podia ajudar, ela ajudava e ela ensinava. Sabe o que era mais lindo? Que ela ensinava elas a costurar. Ela ensinava o dom delas.
para as viúvas que estavam ali sofrendo, que não tinha ninguém. E ali foi criando um amor, foi criando uma família. E ali ela foi cuidando de todas. E olha, irmãos, é difícil a gente ver hoje em dia. E eu pergunto para a igreja: há alguma Dorcas aqui dentro que ainda tem compaixão pelo teu próximo, que ainda abraça o teu próximo, que ainda leva amor? Tem, meus irmãos. Nos dias de hoje é difícil a gente ver. A gente não vê mais o que foi lá atrás. Muitas vezes a gente passa por aqueles andarinos de rua pedindo na rua. Às vezes a gente passa e dá as costas. E hoje eu pergunto nessa noite: há alguma Dorca aqui na igreja? Que coisa linda que aquela discípula fazia. E ali, meus irmãos, ela foi enfermando. Ela foi ficando doente. E ela veio a falecer. Veio o médico, deu remédio, tentou cuidar, tentou fazer de tudo, mas não teve jeito. Irmãos, quando a gente entra em óbito, qual que é a primeira coisa que faz? É pegar o corpo, mandar preparar para sepultar, não é? O certo não seria esse, mas não. Eles pegaram o corpo de Dorcas e levaram para o alto. E lá eles colocaram. E ele sabia que tinha um discípulo do Senhor, que tinha Pedro, que estava ao redor, 2 quilômetros. Pedro estava. E foram buscar Pedro. E Pedro veio. Chegando até lá, Pedro se depara com Dorcas morta. E aí as viúvas todas chorando, porque elas já tinham amor pela vida de Dorcas. E ali ele pede para que todas saiam. E elas saem do quarto onde está Dorcas. Ali Pedro prostra o seu joelho, levanta a mão para o céu e intercede pela vida de Dorcas. E ali o Senhor faz o milagre. A vida de Dorcas volta para ela. E ali ele chama os irmãos, todo mundo comemorando. Irmãos, uma cidade pequenininha que já morreu pastores, presbíteros, já morreu vereador, já morreu muita gente na cidade. Nenhuma Deus trouxe a vida. Mas por que Deus trouxe Dorcas à vida? Porque Ele tinha um propósito na vida dela. Ele tinha um propósito. E quando Deus tem um propósito na nossa vida, não há capeta que se levanta. Porque levantar para cair. Porque o que Deus tem pra gente é maior. É uma história assim que me chama a atenção. E como exemplo de Dorcas, eu levo para nossa vida. E eu quero que a igreja leve para vocês. Quando Dorcas veio a falecer, qual foi o primeiro lugar que levaram Dorcas? Foi para o alto. E não é diferente quando tivermos um problema. O que devemos fazer? Levar para o alto, entregar nas mãos do Senhor, porque o Senhor, Ele resolve. O segundo exemplo que nós podemos levar foi Pedro. Pedro estava a 2 quilômetros de Dorcas. Então o teu milagre está mais perto do que você imagina. Se você buscar verdadeiramente, o teu milagre está mais perto do que você imagina. E como terceiro exemplo que nós tira da vida de Dorcas, foi que nem médico, nem remédio e nem dinheiro, mas sim os joelhos de Pedro, porque ele prostrou de joelho e clamou ao Senhor. E eu creio que nós não é diferente. Se nós prostrar o joelho na hora da dificuldade, de todo o coração, e levar até o Senhor, a nossa bênção vai ser alcançada. Meus irmãos, com esta palavra, esses exemplos eu quero deixar para vocês nesta noite.
porque eu tenho 10 minutos e o meu horário já está se dando, e a gente tem que ter ordem e decência. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a missionária Rosa em nome de Jesus.